Giovana, por gentileza. Bom dia a todos. Dispenso a leitura da ata da 14ª reunião, pois a mesma já se encontra publicada no site da AGR. Item 3. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Deixa eu só, o representante Caio, né, da Saniago, teria uma questão de ordem. Qual seria a questão de ordem, Caio? Por gentileza? Presidente, bom dia, obrigado pela palavra, bom dia a todos. Referente ao item 5.3 da pauta, senhor presidente, nos parece que não houve a publicação da pauta no prazo que prevê o decreto que regulamenta a AGR, né? Decreto 9533, 2019. Item 5.3? 9533, perdão, 2019. Regulamento da Agência Goiana de Regulação. Não, qual o processo? 5.3? Ah, sim, perdão. 5.3 da relatoria do conselheiro Rui Francisco Brasil Cavalcante. Mas isso não diz respeito ao Saniago, esse item. Espécie São José do Tocantins. Perdão, senhor presidente, 5.2. 5.2. Nos parece que não foi publicado com 2 dias úteis de antecedência e prejudicou aqui a organização do jurídico. Olha, a ata é publicada, a pauta, aliás, né, ela é publicada em conjunto na mesma data, né? Todos os itens da pauta foram publicados na semana passada, né? Foi publicado dia 18, senhor presidente, segunda-feira. Então, segunda-feira. A gente publica, tem que publicar segunda-feira até as 10 horas da manhã. Segunda, terça, quarta. 2 dias úteis. a gente publica até segunda-feira de manhã. 24 são 48 horas antes do início da reunião. Entendi. É porque o decreto fala em 2 dias úteis, mas a gente pediria a suspensão desse caso para adiar para a próxima sessão. Se não for esse o caso... Se suspendesse todos esse item, a gente teria que suspender todos os itens da sessão de hoje, inclusive os planos de acionamento da Saneago, porque todos são publicados na mesma pauta e é a praxe nossa publicar até segunda-feira, 10 da manhã, dando 48 horas de antecedência úteis para a reunião. Então, é a praxe aqui do Conselho, inclusive de processos saneados que já foram julgados nesse mesmo sentido. Então, não vejo por que prosperar essa questão de ordem, dado que é a praxe nossa aqui fazer 48 horas úteis, de fato, do início da reunião, que é às 10 horas de quarta-feira. Certo. Constar em ata apenas, então, senhor presidente, o requerimento é negativo e pedir, então, caso não seja suspenso o julgamento, que se a gente pode ter preferência sobre ele, porque tem sustentação oral. Correto, doutor. Vou constar o seu pedido em ata. E o seu requerimento de sustentação oral para o processo. Obrigado. Dando continuidade à leitura da pauta, item 3.1. Processo 2021-000-29-00-4938. Interessado Juarez Mendes Melo. Assunto: não executados serviços em conformidade com os padrões e esquemas operacionais estabelecidos pela GR. Gostaria de saber se tem algum interessado para fazer sustentação oral para este processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata o processo do auto de infração. Da Resolução 297/2007. A empresa foi autuada por realizar viagens do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do estado de Goiás na linha Marzagão a Goiânia, iniciando a viagem em Caldas Novas, sem autorização da GS, segundo o artigo 12, inciso 17 da Resolução 297/2007. Conselheiro, dá uma olhada no seu microfone, que o pessoal está mandando no chat que está mudo. Só abrir e fechou de novo sozinho. Pronto, obrigada. Consta do relatório circunstanciado que o veículo placa OIH 2013 estava em operação na linha Marzagão, Goiânia, iniciando a viagem na cidade de Caldas Novas. Desta forma, o fiscal Juscelino Vaz de Almeida entendeu e consignou no auto de infração 40984
que o esquema operacional da linha foi alterado sem autorização da GE. A empresa foi notificada através da notificação número 615/2021, que foi recebida em 29/11/21. Apresentou tempestivamente sua defesa em 23/12/2021, que passa a fazer parte integrante desse ato. Em resumo, em sua defesa, o seguinte: 1. Que não consta do auto de infração a assinatura do agente autuante com a sua qualificação, pairando de quem foi o responsável e se estava presente no momento da fiscalização. 2. Conforme prova o ofício protocolado na GR em resposta ao ofício circular 4/2021 e as informações do item 1.1 da nota técnica 3/2021, no que concerne ao assunto sobre os quadros de horários atualizados, a linha de Goiânia e Corumbaíba está sendo operada da seguinte forma: linha Goiânia-Corumbaíba, saída às 6h45, saída de Caldas Novas, 15 horas. A autuada, no final das alegações, requer seja recebida a defesa para, ao final, determinar o cancelamento e arquivamento do auto de infração, eis que nulo e improcedente, por assim ser direito e justiça. A Câmara de Julgamento, em reunião realizada em 3/2, julgou por maioria pela anulação do auto de infração, com votos contrários dos membros Vidalinos Serra Hortêncio, André Luiz de Freitas e Wilson Costa Ferreira, acompanhando o voto do relator pela manutenção do auto, membro Gilvândio Espírito Santo Batista. Em cumprimento ao que dispõe o inciso 1 do artigo 6º da Resolução 297/2007 CG, a autuada foi notificada da decisão da Câmara de Julgamento em 24/2/22. Em virtude do que determina o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569/99, acrescido pela Lei 18.101, 17 de julho de 2013, essa decisão de primeira instância será objeto de reexame e deliberação pelo Conselho Regulador. Desta forma, os autos chegam a esse Conselho Regulador 1 para o referido reexame e deliberação junto ao Pleno do Conselho Regulador. Preliminarmente, conheço do recurso apresentado por presentes os requisitos necessários à admissão. Segue a análise dos argumentos e fundamentos arados. 1. Quanto ao auto de infração 40938, o mesmo foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, tendo como motivação e fundamentação o que consta do inciso 27 do artigo 12 da Resolução 297/2007. 2. A anulação do auto de infração com votos contrários do membro Dalino, André e Wilson, acompanhando o voto do relator pela manutenção do auto. O membro Gilvan do Espírito Santo é um tecnicismo exagerado, sendo irrelevante para a autuação a caracterização do itinerário, pois ambos os casos a autuada seria regular. Portanto, fica evidenciado tanto a regularidade do auto de infração ora analisado, bem como que a empresa não apresentou nenhum fato, documento ou prova que pudesse sustentar suas alegações e, consequente, pudessem contradizer a regularidade do auto de infração. Isto posto, tendo em vista o consto dos autos, considerando que a parte autuada não apresentou argumentos e provas suficientes à descaracterização do auto de infração e que esse foi lavrado atendendo os requisitos necessários à sua validade, voto pela manutenção do auto de infração 40.984/17/11/21. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália, como vota? Conselheiro Gui, como vota? Eu acompanho. Conselheiro Wagner, como vota? Acompanho o relator. Também acompanho o relator, concordo com os argumentos trazidos, inclusive em relação à anulação
na verdade, a divergência quanto à decisão da Câmara de Julgamento, votando pela manutenção do auto de infração nos termos do voto relator. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador manteve a auto de infração em desfavor de Juarez Mendes de Mello, processo 2021, final 4938. Próximo item da pauta, por gentileza. Item 3.2. Processo número 2021-000-2900-5171. Interessado, Verde Transportes LTDA. Assunto: prestado serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização. Gostaria de saber se há interessados em registrar sustentação oral para este processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Autuada através do AI 41.016 de 30/11/21, a empresa Verde Transportes Limitada infringiu o artigo 6º, inciso 2 da Lei 18.673 de 14, pois estava operando linha interestadual e prestou serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, na forma legal, conforme cópia do auto de infração. No relatório circunstanciado, consta que a empresa utilizava a linha federal Goiânia e Goiânia e Itaituba, no Pará, para realizar o transporte intermunicipal de passageiros no percurso Goiânia-São Luís do Monte Belos e Trindade-São Luís do Monte Belos. Através do despacho 630, constatou-se que ficou caracterizada a reincidência específica para a empresa Verde Transportes Limitada, tendo em vista que já foi notificada anteriormente pela mesma infração na Lei 18.673/14 nos últimos 12 meses, contados a partir de 30/11/21. Consta também dos autos 2 bilhetes de passagem emitidos para o trajeto Goiânia-São Luís Montes Belos, em nome de Ana e Yolanda. Bilhetes de passagem emitidos para o trajeto Trindade-São Luís Montes Belos, em nome de João Pedro de Oliveira e Leonardo. A empresa foi notificada na fórmula legal, notificação 685 de 2022, e AR recebida em 27/12/21. Apresentou defesa. Preliminarmente, vê-se claramente que a empresa não cumpriu o prazo para ingresso do recurso, portanto, desconheço do mesmo, por não estar presentes um dos requisitos de admissibilidade. No entanto, em razão do que preconiza os princípios contraditórios da ampla defesa, passo a análise do mérito. Quanto ao mérito, as razões trazidas pela autuada são inconsistentes para invalidar o auto de infração, já que os argumentos trazidos para tanto baseiam-se na alegação de que a empresa não descumpriu o preceito legal, pois tem autorização para transporte de passageiros nos municípios apontados, e da não caracterização da ilegalidade do desembarque em local destino. Porém, fica claro, por meio de documentos juntados aos autos, que comprova tal notificação, o que por si só joga por terra tal alegação. Verifique-se nos autos que o agente fiscal constatou que a empresa autuada prestou serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de forma de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, na forma legal, conforme prescrito o artigo 6º, inciso 2 da 18.673 de 14. Nesse sentido, conforme pode ser constatado pelo relatório circunstancial do auto de infração, a empresa Verde Transportes estava operando na linha interestadual e prestou serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal, conforme cópia do auto de infração. Acresce, além da documentação anexa aos autos, a fé do fiscal no exercício de suas atribuições, só afastada por prova robusta em sentido diverso, o que não foi feito pela autuada no caso em tela, limitando-se tão somente às alegações. Consta também dos autos 2 bilhetes de passagem emitidos para o trajeto
Goiânia, São Luís dos Montes Belos, em nome de Ana e Yolanda. 2 bilhetes de passagem emitidos para o trajeto Trindade, São Luís do Monte Belo, em nome de João e Leonardo, confirmando o trajeto real percorrido na viagem e o valor pago. Portanto, fica evidenciado tanto a regularidade do auto fração hora analisado, bem como que a empresa não apresentou nenhum fato, documento ou prova que pudesse sustentar suas alegações e, consequentemente, pudessem contradizer a regularidade do auto fração. Isto posto, considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto fração, pois ao ser lavrada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado. E ainda, considerando a perda de prazo para apresentação da peça recursal, desconheço do recurso e, consequentemente, voto pela manutenção do auto fração 41.016 de 30/11/21. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Antes de colher os demais votos, eu vou só pedir uma palavrinha da doutora Mariana, procuradora setorial, porque esse é um ponto que a gente já teve algumas discussões aqui no Conselho, né, sobre a questão de conhecimento ou não conhecimento, ou provimento do recurso, conhecimento do recurso e análise do seu mérito, né? Eu sempre defendi que a gente não conhecesse esse tipo de processo em que não foi observado requisitos processuais, né, de preliminar de mérito. Eu gostaria só de uma palavrinha, doutora Mariana, a respeito desse assunto. Eu acredito que nesse caso, se não for observado, eu acredito que se não foi observado o prazo legal da interposição, seria o caso de não conhecimento mesmo, sendo inclusive desnecessário, porque ele não conheceu, mas ele acabou apreciando o mérito, né? Então, ele não seria preciso nem entrar na questão da defesa mesmo da empresa. Se tem prazo estatuído regrando, né? Senão, quem não vai observar, quem não observa o prazo vai ser beneficiado. Tem empresas que observam, uma insegurança jurídica, né? Até para a gente aqui, para a questão das constituições dos créditos depois, eu acredito que seja caso de não conhecimento mesmo. O que a gente sempre conversou, né? Que a gente acaba, ao apreciar o mérito, né, desses casos, a gente acaba gerando incentivo para o administrado em não cumprir os prazos, dado que terão seus recursos apreciados de qualquer maneira, né? Eu acho que, e aí, congratulo aí o voto do conselheiro Paulo, que nesse caso aqui já trouxe já pelo não conhecimento, muito embora tenha sido até um preciosismo de ter feito análise de mérito, né? Mas, de fato, ele sugere o não conhecimento, então acho que é um precedente importante para a gente tentar pacificar esse assunto. Eu acho que isso vai gerar um efeito positivo, acho, junto ao administrado, que é fazer cumprir os prazos. Que a gente verifica aqui hoje, acho que vou verificar a nossa pauta, tem 2 ou 3 casos de não cumprimento de prazo para defesa ou recurso, né? É um requisito processual básico, né? Na justiça, se a pessoa pede prazo, é revel, não tem outra opção. Então, acho que isso... Aí as empresas que são diligentes vão lá, contratam o advogado, faz tudo no tempo, acabam sendo prejudicadas, né? Isso gera uma insegurança jurídica também. Exatamente. Obrigado. Dispensa até o relatório do voto? Eu acredito que seria somente colocar qual seria o prazo final, colocar a data que foi interposto o recurso e falar que não é caso de conhecimento porque não atendeu o pressuposto processual traçado pela lei. Ótimo. Não precisaria fazer toda a análise que o conselheiro acabou fazendo sobre o mérito, a questão de fundo do recurso. Ótimo. Ok, obrigado, doutora Mariana. Então, eu passo pelos demais votos. Conselheiro Natália, como vota? Com o conselheiro Guiz? Também. Conselheiro Wagner? Acompanho o relator. Também acompanho o relator. No processo 2021, final 5171, a prioridade do regulador não conhece, então, no recurso por identidade em desfavor do veículo de transporte limitado. Próximo item da pauta, gentileza. Só uma observação, presidente. Acompanho o relator e concordo com o entendimento em relação à
a não conhecer do recurso quando intempestivo. Obrigado, professor Wagner. Item 3.3. Processo número 2021 000 29 00 52 28. Interessado, Real Maia Transportes Terrestres e IREG. Assunto: prestar o serviço municipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular constituição, permissão ou autorização na forma legal. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Presidente, tendo visto o assunto que acabamos de discutir, por se tratar de um processo no mesmo sentido de perda de prazo, eu vou passar a concluir diretamente esse aqui e dar pela improcedência em razão da intempestividade do recurso. Ok, professor Paulo, vontade. Tendo em vista a intempestividade, trata do processo do auto de infração 41023, lavrado em nome da empresa Real Maia Transportes Terrestres e Aéreos. Inciso, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei nº 1863 de 14. A decisão de primeira instância, a Câmara de Julgamento, resolução 22022, em reunião realizada em 18/2, resolveu por unanimidade manter o auto de infração 41023 em nome da empresa Real Maia Transportes. Notificado decisão relatada em 18/3/22, apresentou recurso em 7 de abril de 22. Em virtude do que determina o parágrafo 8º do artigo 19 da 13569 de 99, acrescido pela Lei número 18.101, 17 de julho de 13, essa decisão de primeira instância será objeto de reexame e deliberação pelo Conselho Regulador. Desta forma, esses autos chegam a esse Conselho Regulador 01 para o referido exame e deliberação. Preliminarmente, vê-se claramente que a empresa não cumpriu o prazo para ingresso do recurso, portanto, desconheço do mesmo por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade. E, consequentemente, voto pela manutenção do auto de infração 41023, de 2/12/21. É como voto. Obrigado, professor Paulo. Professora Natália, como voto? Acompanhe, presidente. Professor Gui? Eu concordo. Professor Wagner? Acompanho o relator. Também acompanho o relator pelo não conhecimento do processo, com intempestividade. Só um adicional que eu sugiro colocar em pauta, Giovana. O assunto de fundo aqui é o uso de uma linha interestadual para a operação de uma linha intermunicipal sem autorização da AGR. Então, também como é prático aqui, nesses casos, a gente sugerir encaminhar para a NTT o extrato final de julgamento quanto à nossa decisão em favor da Real Maia Transporte. Por unanimidade, então, o Conselho Regulador não conheceu o recurso referente ao processo 2021, final 5228, por intempestividade. Próximo item da pauta, por gentileza. Item 4. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Wagner Oliveira Gomes. Item 4.1. Processo número 2022 000 52 000178. Interessado: Saneamento Goiás S.A. Assunto: Plano de racionamento do município de Jesus. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de feito especialmente instaurado pela Saneago, por intermédio do ofício 2954/2022, e apresenta à agência AGR o plano de racionamento e abastecimento de água potável, versão 1, cujo objetivo, em síntese, consiste na adoção de políticas públicas preventivas quanto à racionalidade do consumo de água no âmbito do município de Jesúpolis, compreendendo o período de 1º de setembro a 30 de outubro de 2022. Subsequentemente, os presentes autos foram submetidos ao exame da Gerência de Saneamento Básico, que eu resumo aqui, oportunidade em que o corpo técnico da
especializado dessa autarquia, emitiu o parecer conforme eu vou relatar aqui resumidamente, né? Analisando as informações apresentadas, já esse saneamento básico entende que a versão 1 do plano de racionamento do município de Jesúpolis atende o estabelecido na Resolução Normativa 110/2017. E, finalizando aqui, pelo exposto, essa gerência sugere ao Conselho Regulador a aprovação da versão 1 do plano de racionamento do sistema de abastecimento de água do município de Jesúpolis e posterior implementação do mesmo pela empresa prestadora de serviço. Da fundamentação e do voto, preliminarmente, é oportuno deixar consignado que a presente matéria já se constitui em objeto de análise, deliberação e aprovação desse órgão colegiado, quando do exame de processos recentes de relatoria do ilustríssimo senhor conselheiro Gui Francisco. Em homenagem ao princípio da colegialidade, adoto no presente caso concreto os profixos fundamentos expedidos naqueles autos paradigmas, uma vez que a temática, por unanimidade, restou exaustivamente decidida e aprovada em todos os âmbitos e demandas análogas. Pois bem, superada a preliminar, ora suscitada, a título de complemento, entendo que o plano de racionamento preenche os pressupostos exigidos à implantação do respectivo e excepcional plano de contenção e desperdício de recursos hídricos na municipalidade de Jesúpolis, notadamente as justificativas técnicas apresentadas pela Saneago, por intermédio do parecer AGE. Como se vê, o plano de racionamento hídrico, submetido a esse colegiado, embora, num primeiro olhar, indique potencial impacto à coletividade local de Jesúpolis, em razão de eventual extremada implantação de rodízios circunstanciais, tal medida preventiva de racionalidade do adequado consumo de água mostra-se perfeitamente compatível com o interesse público, uma vez que, por força de imperativo constitucional, compete ao poder público e à coletividade defender e conservar um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. No que tange às medidas de prevenção previstas no plano de racionamento do abastecimento de água potável, e aqui fazemos um adendo aqui no voto, entendo que estão bem definidas e adequadas do ponto de vista técnico, logístico, a hipótese de desabastecimento. No entanto, considerando que a presente medida hídrica é inédita nesse específico, a gente convém alertar a Gerência de Saneamento Básico da GR, que é uma unidade finalística com esse fim, para o estrito acompanhamento e monitoramento e fiscalização da execução do mencionado plano hídrico, nos termos do inciso 3º do artigo 51 do Decreto Estadual 9.533/2019. Outro sim, cumpre orientar a Gerência de Saneamento Básico que solicite a Saneago a apresentação do cronograma de execução das ações estruturais e operacionais propostas no referido plano, ora sob análise, com destaque para a perfuração do poço 1014 e para as atividades descritas no item controle e redução de perdas no SA, no sistema de abastecimento, de modo a evitar ou mitigar o impacto de futuros racionamentos. Eu acho esse ponto importante a gente frisar no voto, né, para que haja esse acompanhamento, porque o racionamento eu entendo que, dada a circunstância, ele não há como fugir, né, mas as medidas, principalmente as medidas estruturais, elas precisam ter o nosso mais detido acompanhamento, né, aqui pela gerência finalística. Ante exposto, entendo que o plano hídrico, ora examinado, apresenta-se em condições de prosperar e, subsequentemente, produzir os seus jurídicos e legais efeitos, eis que presentes os requisitos mínimos exigidos pela resolução. Destarte, recomendo a aprovação do plano no município de Jesúpolis, com base no parecer da AGR, o qual adoto como razão de decidir, é o meu voto. Obrigado, conselheiro Wagner. Conselheiro Paulo, como voto? Acompanho o relator. Conselheiro Natália? Acompanho também. Conselheiro Gui? Acompanho também. Também acompanho o relator, inclusive na sugestão quanto ao encaminhamento à gerência de saneamento, para o acompanhamento do plano de saneamento, especificamente quanto à questão da perfuração do poço. De fato, cabe nós analisar não só a pertinência do plano de saneamento,
do plano de racionamento, mas também as medidas mitigadoras, né, para que esse racionamento seja até evitado, quem sabe, no futuro. Então, dado que essa obra é essencial para essa mitigação do risco, a gente caminha também para a gerência de saneamento uma solicitação de acompanhamento dessas obras sugeridas pelo Conselho Relator. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador aprova o plano de racionamento referente ao município de Jesúpolis, referente ao processo de 2022, final 0178. Próximo item da pauta. Item 4.2. Processo número 2022-000-52-000-186. Interessado Saneamento de Goiás S.A. Saneado. Assunto: plano de racionamento do município de São Luís dos Montes Belos. Gostaria de saber se há interessados em registrar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de feito especialmente instaurado pela Saneago, né, que apresenta à AGR o plano de racionamento e abastecimento de água potável no âmbito do município de São Luís de Montes Belos, né, para o período de 1º de setembro a 30 de outubro de 2022. De forma análoga ao processo anterior, mas com uma distinção que a gente vai apontar logo na sequência, né, da análise preliminar. Nesse caso aqui, houve por intermédio de um ofício do conselheiro presidente, houve um pedido de diligência junto à Saneago para sanar eventuais divergências no cronograma de execução do primeiro plano, né, da versão inicial, que, em resposta a esse ofício, a Saneago promoveu a correção do calendário de execução dos procedimentos, oportunidade em que apresentou uma nova versão do plano, que é o que nós estamos aqui avaliando. Devidamente autorizado, a concessionária de origem, o plano foi juntado aos autos conforme o anexo. Subsequente, a demanda foi submetida à gerência de saneamento, que restou concluída, né, da seguinte forma: analisando as informações apresentadas, a gerência de saneamento básico entende que a versão 2 do plano do município de São Luís de Montes Belos atende ao estabelecido na resolução normativa 110. E, por fim, a gerência sugere ao Conselho Regulador a aprovação da versão 02 do plano de racionamento no município de São Luís de Montes Belos, posterior à implementação do mesmo pela empresa prestadora de serviço. Já partindo aqui para a fundamentação e voto, né? E aqui gostaria de novamente aqui ressaltar, tá certo, a questão das medidas de prevenção e ações estruturais e operacionais, né? Abreviando aqui, no que tange às medidas de prevenção, as ações estruturais e operacionais previstas no plano de racionamento, entendo que estão bem definidas e adequadas à perspectiva técnico-logística na hipótese de desabastecimento do município de São Luís. No entanto, considerando que no exercício recente de 2021 foi aprovada com ressalvas a mesma programação hídrica para o município de São Luís de Montes Belos, e ao que tudo indica, a execução do projeto anterior não alcançou a finalidade desejada em razão de deficiências e ou inconformidades justamente nas ações estruturais e operacionais, cumpre o dever funcional de alertar a gerência de saneamento básico da AGR, unidade finalística, que reúne a expertise, né, o conhecimento, para o estreitíssimo acompanhamento e monitoramento, fiscalização da execução do novo plano de racionamento, ora sob exame, pois assim procedendo, sem dúvida, assegurará a eficácia do princípio da eficiência, notadamente para evitar reincidências de planos emergenciais, atropelos e transtornos coletivos de racionamento de água potável naquela municipalidade de São Luís de Montes Belos. Outro sim, por cautela administrativa e transparência dos atos de gestão, cumpre-me orientar a gerência de saneamento básico que solicite junto à Saneago a apresentação do cronograma de execução das ações estruturais e operacionais propostas no plano de racionamento, com destaque para os seguintes aspectos: interligação de 2 poços tubulares profundos, ambos cedidos pela empresa Leite Bom para serem utilizados pela estiagem,
interligação dos dois reservatórios de 500 metros cúbicos, interligação de controle de vazão de uma represa de propriedade particular, a captação do Córrego Santana, montagem da estrutura para captação provisória no vaso municipal e controle e redução de perdas no sistema de abastecimento de água, de modo a evitar ou mitigar o impacto de futuros racionamentos. Nesse caso específico de São Luís, como já há uma reincidência, senhor presidente, eu entendo que merece toda a nossa atenção, talvez uma reunião com o concessionário, e eu também me coloco à disposição também para participar e a gente poder contribuir de alguma forma e acompanhar esse plano que foi apresentado pela própria concessionária, né? Assim sendo, solicito a juntada dos mencionados documentos, bem como acompanhamento e monitoramento pela gerência de saneamento. Ante o exposto, entendo que o plano ora examinado apresenta-se em condições de prosperar e produzir seus jurídicos e legais efeitos, eis que presente os requisitos mínimos exigidos pela resolução, destarte e recomendo a aprovação do plano de racionamento do município de São Luís, né, com base no parecer GR, o qual adoto como razão de decidir é o meu voto. Conselheiro Wagner, com voto, conselheiro Paulo. Conselheiro Natália, conselheiro Gui. Acompanho também. Também acompanho. Conselheiro Wagner, também fazendo cura a sugestão sobre a apresentação do plano, né, o programa de ações, na verdade, das obras referentes ao município de São Luís dos Montes Belos, e sugerindo que a gerência de saneamento avalie nos próximos planos de racionamento apresentados essas questões relacionadas a cronograma e de obras, né, necessárias à mitigação do risco de racionamento futuro. E por unanimidade, então, o Conselho Regulador aprova o plano de racionamento do município de São Luís dos Montes Belos, processo 2022, final 0186, com a ressalva feita pelo Conselho Wagner. Próximo item. Item 4.3. Processo número 2022 000 29 00 4268. Interessado: Câmara de Julgamento da GR. Assunto: indicação dos membros para a Câmara de Julgamento. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Os presentes autos aportaram nesse gabinete, especialmente para análise, relatoria e posterior emissão de voto concernente aos aspectos formais e materiais da minuta da resolução normativa, cujo objeto consiste na designação de novos membros para a Câmara de Julgamento dessa autarquia, compreendendo o período mandatário de 15 de julho a 14 de agosto de 2023. Da análise, né, dos presentes autos, concluí que a minuta de resolução da normativa preenche os pressupostos e requisitos exigidos na espécie, destaque sobre os aspectos formais e materiais do novo instrumento legal designativo apresenta-se apto para produzir seus jurídicos e legais efeitos. Assim sendo, conforme artigo 1º da mencionada minuta, a nova composição da Câmara de Julgamento para o período de 15 de julho a 14 de julho de 2022, a 14 de julho de 2023, passa a ser a seguinte: Andréia Bonato Estrela, Gilvan do Espírito Santo Batista, Idalino Serra Hortêncio, Paulo Henrique Oliveira Marques, sendo Gilvan, Idalino e Paulo Henrique reconduzidos, e Andréia Bonato e Ricardo Rosa Naves, novos assentos aí na Câmara de Julgamento. Uma pequena observação de um efeito aqui de grafia na indicação da Andréia, sem muita importância, acho que é uma simples correção aqui no texto da minuta. E ante o exposto, considerando os documentos que compõem os presentes autos e a regularidade do ato administrativo, esse relator não vê óbice para a continuidade do feito, razão pela qual manifesto pela aprovação da minuta de resolução normativa. É o meu voto. Obrigado, conselheiro Wagner. Com voto, conselheiro Paulo. Acompanho. Conselheiro Natália. Acompanho também. Conselheiro Gui. Acompanho. Também acompanha. A gente só está, na verdade,
renovando o mandato de 3 dos atuais membros da Câmara de Julgamento e indicando 2 novos membros para a Câmara, fazendo assim uma renovação parcial da sua composição. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador aprovou o processo referente a indicados para a Câmara de Julgamento, número 2022, final 4268. Próximo item da pauta, por gentileza. Item 5. Apresentação e discussão dos processos da relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Item 5.1. Processo número 2022 00029001867. Interessado: Viação Montes Belos LTDA. Assunto: não prestar informações nos prazos estabelecidos pela GE. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de recurso para Trata-se de recurso face à notificação de penalidade expedida em desfavor do interessado pelo descumprimento de normas relativas aos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro, ao deixar de prestar informações solicitadas na nota técnica 01 de 2022 da AGR, relativa ao quadro de horários atualizado das linhas operadas pela concessionária, conforme relatórios circunstanciados de operações anexos aos autos. Notificado em 23 de maio de 2022 para pagar o valor da multa aplicada no montante de R$ 3.131,86, ao apresentar recurso no prazo de 10 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao recebimento da notificação de penalidade, o interessado protocolou sua impugnação na data de 15 de junho de 22, conforme chancela após na página inicial da referida constatação. Bom, eu tinha... verifica o recurso não atende ao requisito de admissibilidade do que se refere à sua tempestividade. Ante o exposto, tendo em vista o que consta nos autos, considerando a intempestividade do recurso apresentado, levando em conta a regularidade dos atos e procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, não reconheça a contestação e mantenha a penalidade aplicada. É assim como voto. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro Gui. Como voto, conselheiro Wagner. De acordo com o relator. Conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador não conheceu o recurso de intempestividade referente ao processo 2022, final 1867. Próximo item da pauta, por gentileza. Item 5.2. Processo número 2020 00029001902. Interessado: Saneamento de Goiás, Saneago. Assunto: descumprimento das metas e ações de expansão e melhorias do SAA e SES previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, do município, previstas para o final de 2015. Conforme foi solicitado, vou abrir o prazo para a realização de sustentação oral. Gostaria de informar, com fundamento na Resolução 175 de 2020, o prazo para a sustentação oral é de 15 minutos, e caso seja necessário realizar a prorrogação, esse prazo deverá ser objeto de decisão do Conselho Regulador. Sendo assim, o prazo para a sustentação oral para este processo encontra-se aberto. Obrigado, bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia aos demais conselheiros, conselheiras, demais presentes.
Serei breve, acho que não usaria os 15 minutos, mas farei a exposição necessária para a compreensão da discussão. Trata-se de uma autuação feita contra a Saneago por um suposto descumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Trindade. Esse documento ele foi elaborado em 2010, antes, portanto, da assinatura do contrato de programa entre a Saneago e o município, que ocorreu em 2011, e antes também da subdelegação feita pela Saneago para a parte de esgoto, para a BRK Ambiental, também no ano de 2011 ou 2012, salvo engano. Quais são as questões que nós queremos trazer para a discussão desse conselho? Primeiramente, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Trindade ele foi elaborado em 2010, refletindo a realidade do município naquele momento. E ele deveria ter sido atualizado pelo município, poder concedente, em 2014 e em 2018. Só que isso não foi feito e o documento se tornou obsoleto, não acompanhou mais a realidade geográfica do município de Trindade. Ocorre que a autuação foi feita com base nele, por supostamente a Saneago não ter cumprido as metas físicas desse plano. O que seriam essas metas físicas? A construção de um determinado número de rede de água e esgoto e também um determinado número de novas ligações atendidas. Só que conforme nós já pontuamos na defesa e no recurso, e agora reiteramos aqui em sustentação oral, não faz muito sentido juridicamente se punir a Saneago por não cumprir essas metas físicas, sendo que a principal meta que deveria ser cumprida, que é expansão do serviço para atender a população, ou seja, expansão do percentual de população atendida, ele já foi expandido. Ou seja, o que se pretende colocar aqui é o seguinte, de uma linguagem inclusive bem informal. A Saneago deveria, de acordo com o plano, um exemplo hipotético, atender 10 mil pessoas construindo 1 quilômetro de rede. Só que ela passou a atender as mesmas 10 mil com menos rede, com 500 quilômetros de rede, por exemplo. Não se precisou atingir aquela meta física para chegar no objetivo final, que é água na torneira das pessoas. Inclusive, o novo marco regulatório de saneamento, ele parte dessa premissa. Ele pressupõe que universalização é atendimento às pessoas e não construção de infraestrutura. De modo que punir a Saneago por ter feito mais gastando menos, penaliza o próprio consumidor, porque se a empresa for obrigada a gastar mais com redes, com infraestruturas, sem necessidade, porque outras soluções tecnológicas foram adotadas para se atingir o mesmo objetivo, esse custo vai chegar na tarifa, certamente, e a tarifa de água vai ficar mais cara. Então, na nossa visão, ofende o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, princípios de direito administrativo aplicáveis aqui à atuação desse conselho, punir a empresa por ter feito mais com menos. E, além disso, existem outros fundamentos jurídicos. O próprio contrato de programa assinado entre a Saneago e o município de Trindade em 2011 contou com a interveniência da AGR. E nesse contrato, tanto o contrato de programa quanto o contrato de subdelegação, previu como critério para a expansão do serviço exatamente o aumento do percentual de população atendida, de forma que a AGR esteve presente e anuiu ali com aqueles termos, e anuiu corretamente, porque essa deve ser a lógica mesmo que orienta a expansão do serviço de saneamento. Quanto mais pessoas atendidas, melhor, não necessariamente com mais rede. Para finalizar, como disse, seria bem breve mesmo, o próprio relatório de fiscalização feito lá em 2018, que foi o que deu origem a essa autuação, relatório de fiscalização número 70 de 2018, ele consignou expressamente que a Saneago cumpriu as metas de percentual de atendimento à população e mais, disse que não haveria ali o subscritor do relatório, ele entendeu que não teria sido praticado o fato gerador da infração. Então, são esses os argumentos que nós trazemos à apreciação desse conselho. A regulação do serviço de saneamento passa por um momento de profunda transformação, eu sei que isso é do conhecimento de vossas senhorias, e nós pedimos que seja adotada essa lógica. A expansão, a tão sonhada universalização, apregoada pelo novo marco, não se vincula a planos de municipais de saneamento com metas muito rígidas, metas de gasto obrigatório em rede, gasto obrigatório com isso, com aquilo, sendo que a empresa pode, dentro do seu escopo, adotar soluções mais inovadoras, mais tecnológicas, gastando menos e atingindo o objetivo que é levar água para as pessoas e coleta de esgoto também. Eu agradeço o tempo de vossas senhorias e desejo um excelente dia de trabalho a todos. Obrigada, doutor. Vou constar em ata a sua manifestação.
Está aberto para votação. Eu, Leitura do voto. Sim, leitura do voto. Eu voto. Perdão, conselheiro. o processo trata de auto de infração lavrado em desfavor da concessionária de saneamento de Goiás, S.A., Saneago, pelo descumprimento das metas e ações definidas no Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Trindade, GEL, previsto até o final do ano de 2015, no tocante à expansão do sistema de esgotamento sanitário, conforme apurado durante a fiscalização realizada no período de 30 de agosto a 3 de setembro de 2018, pela equipe de gerência de saneamento básico da GR, com base no levantamento da documentação apresentada pela concessionária e sua subsidiária BRK Ambiental, e também vista em loco das instalações e obras em andamento já realizadas. A penalidade aplicada atinge o valor de R$ 49.565,97. Segundo o PMSB de Trindade, estavam previstas a construção de 503 quilômetros de novas redes coletoras de esgoto e implantação de 16.000 novas ligações de esgoto. Porém, os dados fornecidos pela Saneago, via ofício 4662 de 2018, de LIN, mostram que, de janeiro de 2010 a dezembro de 2015, foram construídas e cadastradas no SES o quantitativo de 162 quilômetros de redes de coleta de esgoto, o que representa 32% da meta do PNSB. No mesmo período, foram implantadas apenas 3.807 novas ligações de esgoto, número equivalente a 23,69% da meta do PMSB. Em seguida, esse conselheiro é designado para relatar o feito junto ao Conselho Regulador. E o relator? Conheço do recurso, uma vez presentes, e pressupostos para sua admissão. No mérito, vejo que a demanda cinge-se a eventual descumprimento das metas relativas à expansão de rede coletora de esgoto até o ano de 2015, conforme previsto no Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Trindade, GEL. Segundo o PMSB, naquele município, a concessionária Saneago deveria implantar até o ano de 2015, 503 quilômetros de novas redes coletoras de esgoto e a implantação de 16.067 novas ligações de esgoto. Porém, segundo a fiscalização realizada pela AGR no período de 30 de agosto a 3 de setembro de 2018, apenas 3.807 novas ligações de esgoto e 162,60 quilômetros de rede de esgoto foram adicionados ao que corresponde a 23,69% e 32,33%, respectivamente, das metas estabelecidas conforme informativo de relatório de fiscalização anexo aos autos. Diante desse quadro, não se pode negar que o recorrente deixou de cumprir a contento com as suas obrigações no tocante aos dois itens mencionados, como também não restam dúvidas que essa conduta de descumprir o que foi acordado no Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Trindade configura infração passível de penalidade, nos termos do artigo 13, inciso 6 da Redução Normativa número 025 de 2015, CR, Investes. Com efeito, não procede a alegação de que o regulador aplica a infração considerando o descumprimento total da meta e não apenas de parte não concluída,
para o sistema de esgotamento sanitário, uma vez que não existe previsão legal ou mesmo contratual permitindo o cumprimento parcial de metas de modo a isentar ou mesmo mitigar a aplicação de sanção. Assim, a fiscalização se norteia pelo cumprimento total da meta pactuada, o que afasta a suposição da AGR interpretar como mais importante medir a quantidade de quilometragem de rede construída do que o número de pessoas beneficiadas, até porque essas ações estão intrinsecamente associadas, já que quanto maior a extensão de redes coletoras, o número de beneficiados aumenta pelo menos em tese na mesma proporção. Por último, quando o requerimento de nulidade do auto de infração número 006 de 2020, por ausência de encaminhamento prévio de termo de notificação, é bom lembrar que, de acordo com o artigo 18 da Resolução 025 de 2015, a lavratura do TN somente é possível nos casos em que não ocorrer danos ao usuário ou nos casos em que a não conformidade possa ser sanada. Nesse caso específico, considerou-se que ocorreu, mesmo que indiretamente, danos aos usuários e ao patrimônio, uma vez que não cumprimento das metas previstas de construção de redes coletoras de esgoto e implantação de novas ligações de esgoto prejudicaram os usuários, deixaram de ser beneficiados com tais obras de expansão do sistema. Ante o exposto, tendo em vista o que consta nos autos, considerando o teor da peça recursal, levando em conta a legalidade dos autos de procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, com base no parecer 59 de 2020 da Gerência de Saneamento da AGR, ao qual adoto como razão de decidir. Nego o provimento ao recurso para manter a penalidade aplicada. Obrigado, conselheiro Gui. Conselheiro Wagner, como vota? Acompanho o relator e acrescento uma preocupação, conselheiro presidente, é que, estando o concessionário em inconformidade mediante alguma obrigação, entendo que cabe o concessionário a iniciativa de ver sanar alguma situação. Por exemplo, se o plano municipal, ele de alguma forma não está adequado à realidade, caberia então uma correção, né, desse plano municipal, né, porque é um documento do qual a concessionária deve obrigação. Né? E para a agência reguladora, né, eu entendo que não é o nosso papel relativizar essa condição, né, uma vez que ela teria que ser reformada por quem incompetente. Né? Então, só para reforçar esse ponto, e até mesmo como advertência, né, para a concessionária, que procure, então, sanar essa adequação, se ela ainda permanece. Né? Okay. Acompanhe o relator. Obrigado, conselheiro Wagner. Conselheiro Paulo. Acompanho o relator. Conselheiro Natália. Eu adianto, eu vou pedir vista desse processo, porque eu estou com uma dúvida, de fato, sobre... Que aqui a discussão, pelo que eu pude entender, nós temos um plano de saneamento básico de 2010, com metas determinadas, e temos depois um contrato de programa firmado posteriormente pela mesma empresa e pelo mesmo município, com metas distintas do plano de saneamento básico. Eu entendo que, nesse caso, pode gerar, de fato, alguma insegurança sobre qual a validade e quais metas a seguir por parte da empresa. Não obstante, entendo que o conselheiro Wagner disse a responsabilidade da empresa procurar sanar, eventualmente, se há dúvidas quanto a isso, procurar o município para rever o plano de saneamento, etc. Mas eu confesso que eu tenho dúvida sobre se o contrato firmado posteriormente, ele de alguma maneira
pode ou não anular as metas do Plano Municipal de Saneamento Básico, ou se são metas que devem caminhar em conjunto e devem ser cumpridas de maneira paralela ou somadas, né, pelo parte da concessionária. Então, a dúvida talvez mais de direito aqui que eu tenho, talvez até depois consulte a Procuradoria a respeito disso, mas eu vou pedir vista para sanar essa dúvida específica frente a esse processo, porque realmente não estou 100% seguro sobre essa questão. Não sei se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, algum ponto adicional? Não? Deixa eu perguntar aqui para o patrão da Saneago, o presidente da empresa, isso aí é o Caio, né? O Caio, uma dúvida que a doutora Mariana aqui apresentou é que no final da sua sustentação oral, você teria dito que... Qual foi o questionamento mesmo? Que teria sido testado de alguma maneira a não ocorrência do fato gerador desse auto de infração, é isso? Sim, senhor presidente. No relatório de fiscalização, número 70, 2018, eu não consigo precisar agora as folhas, mas nós levantamos isso no recurso. O subscritor atestou que não haveria ali a ocorrência do fato gerador, porque as metas teriam sido atingidas em até percentuais superiores ao previsto inicialmente. As metas de universalização, você diria, de alcance de população? Isso, exatamente, senhor presidente. Exatamente, senhor presidente. Tá. Então, na verdade, aquilo que há um suprimento em relação, talvez, a um montante de investimento que deveria ter sido feito conforme o Plano Municipal de Saneamento, mas as metas de universalização teriam sido alcançadas, ou seja, vamos dizer assim, o fim foi alcançado por um meio distinto do que consta no Plano Municipal de Saneamento, seria isso? Sim, senhor presidente, de acordo com como Vossa Excelência colocou, com o contrato e com essa ideia de metas de percentual de população atendida. Entendi. Senhor presidente, assim, só um comentário, porque entendo que é válido o pedido de vistas para a gente poder aprofundar um pouco mais, mas chama a atenção uma execução de 23% da meta física, e ainda assim isso ser suficiente para atender meta de universalização. Isso, assim, numa avaliação rápida aqui, significa dizer que se isso está posto, significa dizer que há o plano ele está completamente equivocado, certo? Né? Porque, assim, realisticamente falando, é impossível uma percentagem baixa. Você atender, por exemplo, uma meta de universalização com 23% de execução de um plano, a menos que esse plano seja um plano equivocado. Na verdade, que não foi universalizado, né? A atividade não está universalizada ainda, né? Foi alcançada a meta, vamos dizer assim, parcial, porque a atividade não alcançou ainda os 99% em água potável e 90% em esgoto tratado, coletado, se não me engano. É isso mesmo, Caio? Senhor presidente, dados desse mês, de junho desse ano, a Saneago universalizou o serviço de água. Agora, no período analisado pelo plano, eu não sei dizer se estava universalizado. Eu digo que quando vocês falam de meta, seria o alcance da população atendida para aquele período ter sido obtido com esse festival de investimento. Exatamente. De fato, é um pouco estranho mesmo. Ou então, de alguma maneira, a empresa conseguiu atingir essa meta, talvez naqueles grupos de consumidores que talvez requeririam um montante de investimento menor, deixando os investimentos maiores para o final. Enfim, a se avaliar, mas de fato eu tenho dúvida para esse atendimento ele está comprovado de alguma forma, sem ser, eu digo, a par desse relatório onde foi atestado isso, um relatório de fiscalização que o senhor mencionou? Teria que analisar os autos, mas acredito que sim, que isso foi levantado tanto na defesa quanto no recurso. É melhor que a gente dar uma olhada. Eu vou recolher mesmo, então, para ver se a gente checar as informações em maior profundidade, então, realmente não me sinto 100% seguro de dar uma volta agora, seja mantendo uma notificação, seja em sentido contrário,
e aí eu comprometo a trazer brevemente para a gente discutir novamente esse processo aqui no Conselho Regulador. Okay? Então, eu recolho para vista o processo número 2020, final 1902, favor de saneado. Já tenho proferido votos, conselheiro Gui, conselheiro Wagner, conselheiro Paulo e conselheira Natália, em favor da manutenção da notificação. Próximo item da pauta, por gentileza. Item 5.3. Processo número 2021-00-29-00-5492. Interessado, Expresso São José do Tocantins, LTDA. Assunto: transportar passageiros em número superior à lotação autorizada para o veículo. Multa por passageiro excedente. Gostaria de saber se há interessados em realizar a sustentação oral para este processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de recurso face à decisão da Câmara de Julgamento da GE em manter o grau de inflação acima, lavrado em desfavor do interessado pelo descumprimento de normas relativas ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, ao realizar viagem no trecho Anápolis-Perinópolis, transportando 26 passageiros acima da capacidade autorizada para o veículo placa JHJ 7912, conforme relatório de fiscalização anexo aos autos. Notificado, o interessado interpretou recurso através de procurador regularmente constituído, alegando que ocorreu um motivo de força maior, uma vez que o ônibus abordado cumpria um último horário daquele dia na linha Anápolis a Perinópolis, e naquela data houve uma demanda excepcional de passageiros, na sua grande maioria jovens e adolescentes, que foram adquirir o bilhete para assistir o filme O Homem-Aranha, a ser exibido no dia seguinte, 16 de 12 de 2021. E, caso a empresa não transportasse todos esses passageiros, eles teriam condições de voltarem, não teriam condições de voltarem para as suas residências no mesmo dia. O recorrente está na condição de reincidente no cometimento da mesma infração e considerando que o dispositivo legal aplicado, no caso, impõe multa pecuniária por passageiro excedente, cujo valor unitário é de R$ 782,92 centavos, R$ 92,95. O montante da penalidade alcança R$ 20.356,70. Em seguida, esse conselheiro designado para relatar o feito junto ao Conselho de Regulador da GR. Ensino o relatório. Conheço o recurso porque presentes os pressupostos para sua admissão. No mérito, o recorrente contesta a legalidade dos autos de infração, justificando que, no presente caso, o transporte de passageiro acima da lotação permitida para o veículo se enquadra como um motivo fortuito ou de força maior, ao considerar que a demanda de passageiros, além do previsto, provocada pela venda antecipada dos ingressos do filme Homem-Aranha a ser exibido no dia seguinte na cidade de Anápolis, é motivo suficiente para definir essa circunstância como exceção, enfatizando também que não cometeu infração que lhe foi imputada, porque o transporte realizado é característica semi-urbano, o que lhe confere o direito de transportar passageiro em pé nos termos da Lei 18.673, de 2014. Pois bem, ao examinar a documentação dos autos, entendo que os argumentos trazidos pelo recorrente não podem ser tratados como um caso fortuito, bem como carecem de fundamentação legal. Com efeito, primeiramente, devemos ter que o transporte de passageiro em pé é terminantemente proibido no âmbito estadual, exceto em situações de socorro
decorrente de acidente ou avaria, que somente pode ser realizado no percurso de pequena distância, conforme a Lei 18.673 de 2014. Por sua vez, o excesso de passageiro verifica-se no presente caso não decorreu de acidente ou avaria e, portanto, não se enquadra na exceção prevista no regulamento citado. Isso, por si só, é suficiente para caracterizar a prática da conduta descrita no dispositivo legal aplicado. Já o aumento inesperado de demanda de passageiro, retirada as exceções previstas, é uma possibilidade, mas está longe de caracterizar um caso de força maior, pois é inerente à atividade de serviço de transporte passageiro, de modo que não é motivo para isentar o recorrente da infração que lhe foi imputada, já que o prestador desse serviço tem o dever e também o poder de controlar a quantidade de passageiros a ser transportado, sempre respeitando os limites estabelecidos para a capacidade do veículo. Sendo no caso concreto, esse limite era de 48 passageiros sentados, porém foi registrado o excesso de 26 passageiros, todos esses em pé. Aqui incide a responsabilidade objetiva da transportadora na conduta ilícita por ela praticada, pois a irregularidade cometida poderia ser evitada, bastando, por exemplo, disponibilizar outro veículo para conduzir esses passageiros em excesso ao seu destino. Ante o exposto, tendo em vista o que consta nos autos, levando em conta o teor do recurso apresentado, considerando a regularidade dos autos e procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, nego provimento ao recurso para manter a penalidade aplicada. É como voto. Obrigado, conselheiro Gui. Conselheiro Wagner, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Babal? Conselheiro Natália? Acompanho também, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator, ressaltando aí que no caso de transporte semi-urbano, de fato já está classificado que não pode transportar passageiro em pé, já existe uma DI julgada, né, no STF que tratou desse assunto sobre a impossibilidade de transporte semi-urbano a passageiros em pé, pela própria natureza do transporte, é um transporte realizado em rodovias, né, tem maior risco, a maior velocidade, então realmente faz sentido a proibição. E não dá para falar que a empresa não teria como prever, ou no mínimo ela deveria ter condições de prestar aí um adicional de serviço, um adicional de veículos, caso verificada uma demanda superior ou extraordinária, até porque há previsão legal de manutenção de frota reserva, né, para esse tipo de situação. Então, realmente não prospera a alegação da empresa. A unidade do segurador manteve voto para ação, processo 2021, final 5492. Próximo da pauta, por gentileza. Item 6. Apresentação e discussão de processo da relatoria da conselheira Natália Maria Bricene Spalor. Item 6.1. Processo número 2021 000-2900-3446. Interessado Expresso Maia. Assunto: prestar o serviço intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Presidente, eu solicito autorização dos senhores e dos demais conselheiros para ler em bloco o processo com o termo 3446 e 3450, pois trata do mesmo interessado e do mesmo dispositivo legal. De acordo, conselheira. Conselheira, posso fazer a leitura do segundo processo, então? Sim, por favor. Item 6.2, processo número 2021 000-2900-3450. Interessado Expresso Maia TDA, assunto: prestar o serviço intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem regular concessão, permissão ou autorização na forma legal.
Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo. Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora, proferir seu voto. Trata-se do auto de infração número 40.831, lavrado na face da empresa Expresso Maia Limitada, em razão de realizar serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem a concessão, permissão ou autorização da GE, utilizando a autorização federal da linha interestadual Barra do Garças, que é Mato Grosso, São Luís de Montes Belos, Goiás, para realizar transporte de passageiros no trajeto de Bom Jesus de Bom Jardim de Goiás a Arenópolis. E no processo 3450, utilizaram a linha federal Mosquito Tocantins a Cuiabá, Mato Grosso, para realizar transporte de passageiros entre Iporá a Piranhas. Passo o relatório e voto. O auto de infração está acompanhado do relatório circunstanciado, em que o fiscal relata a circunstância da infração, o documento do motorista, fotografia do ônibus, utilizando a ocorrência e o CRLP do veículo, bem como a fotografia do bilhete da passagem no valor de R$40, isso destacar que o valor total do bilhete é de R$70,38. E o passageiro recebeu um desconto de R$30,08 na ocasião da compra da passagem. A Câmara de Julgamento entendeu que a instrução processual é frágil e não possui elementos para comprovar que a empresa Expresso Maia realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Pontuou-se que simples referência a desembarque de passageiros e emissão de bilhetes na passagem no trajeto Barra do Garças, Mato Grosso, para São Luís dos Montes Belos, Goiás, que consta nos autos, indubitavelmente não comprova o ilícito caracterizado no auto de infração 40.831. Não consta dos autos termo de qualificação dos passageiros e a respectiva declaração devidamente assinada para, no meu entendimento, comprovar que a empresa realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Entendo que a simples, frágil e vazia narrativa que se vê no relatório circunstanciado não comprova que a empresa cometeu o auto infracional caracterizado no auto de infração 40.831. Assim, na dúvida face a inexistência de provas e baseado na presunção de inocência do infrator, entendo que não existe conduta infracional caracterizada pelo fiscal Ironei Ângelo dos Santos no auto de infração número 40.831. Essa decisão é amparada e dispõe no artigo 53 da Lei Estadual 13.800 de 2001, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, em consonância com a súmula 346 e 473 do STF, que preceituam que a administração pública pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios ou se tornarem ilegais por deles não se originam direitos. De fato, não há o termo de qualificação dos passageiros e as respectivas declarações. Contudo, a ausência desses documentos não constitui requisito obrigatório para a lavratura do auto de infração, conforme exige o artigo 51, parágrafo 1º do Decreto 8.444 de 2015. Conforme entendimento jurisprudencial, o auto de infração lavrado pelo fiscal da ocorrência goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser desconstituído com prova robusta em contrário, o que não é o caso dos autos. Isto posto, o auto de infração possui subsídios suficientes para a comprovação do ilícito ocorrido. Assim, para análise do mérito da infração, o serviço de transporte de passageiros é uma atividade desenvolvida em função de um contrato oneroso. Sua especificidade, dentro do gênero transporte, reside no fato de envolver uma contraprestação financeira. A fiscalização do serviço de transporte de passageiros incumbe ao órgão ou entidade de ente federativo eleger para esse fim. A título ilustrativo, na União, a responsabilidade é da ANTT, que fiscaliza o transporte interestadual e internacional. E no estado de Goiás, a AGR, que fiscaliza o transporte intermunicipal e seus limites territoriais.
Quando a mesma linha passa em trechos autorizados, tanto pelo ente federal quanto o estadual, chama-se de operação simultânea. Contudo, ela só pode acontecer na forma do artigo 23 da Resolução 5.285 ANTT. Vejamos. Artigo 23. A operação simultânea consiste na utilização de um único veículo para a operação de duas ou mais linhas de transporte rodoviário de passageiros de uma mesma transportadora. Parágrafo único. Será admitida operação simultânea com serviço intermunicipal mediante autorização prévia do órgão estadual competente. Assim, a operação simultânea só pode acontecer caso o serviço de transporte intermunicipal tiver sido autorizado previamente pelo órgão estadual competente, no caso, a AGR. Contudo, a empresa não detém concessão, permissão ou autorização da AGR para explorar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros naquele trecho. Destaca-se que os atos praticados pelo agente fiscal no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao infrator provar a irregularidade do ato administrativo, uma vez que o ônus da prova recai sobre o administrado, sendo que, no caso concreto, a recorrente não trouxe qualquer documento para desconstituir os fatos narrados pela fiscalização. A lavratura do auto se deu conforme os requisitos formais e materiais necessários no ato administrativo, contido no artigo 51, parágrafo 1º do Decreto 8.444 de 2015. No que se refere à competência, objeto, motivo, forma e finalidade, não se verificando nenhum erro que possa invalidá-lo ou anulá-lo. Diante disso, fica caracterizada a conduta infratora do recorrente, pois o fato de transportar passageiros embarcados e desembarcados entre municípios do mesmo estado configura transporte intermunicipal. Serviço este que exige a respectiva autorização do órgão estadual. Ante o exposto, tendo em vista o que consta nos autos, considerando a regularidade dos atos e procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador, levando em conta os argumentos apresentados pelo recorrente, reforma a decisão da Câmara de Julgamento e mantém a penalidade aplicada. Ao meu voto, presidente, em ambos os processos. E solicito que o senhor também encaminhe a NPT, presidente, porque isso é recorrente, né? Acolhendo os demais votos, conselheiro Gui, como vota? Acompanha. Conselheiro Wagner, como vota? Acompanha a relatora. Conselheiro Paulo, como acompanha? Também acompanha a relatora. Por unanimidade, o Conselho Regulador manteve a autorização em favor da Expresso Maia nos processos 2021, final 3446 e final 3450, com a recomendação de envio à ANTT dos referidos autos de infração. Próximo item da pauta. Item 6.3. Processo número 2021-000-2900-3560. Interessado. Transportadora São José do Tocantins, CNTDA. Assunto. Utilizar na execução do serviço veículo não registrado na AGR. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Presidente, novamente, solicito ao senhor e aos demais conselheiros que eu possa fazer um voto em bloco. De acordo, conselheira. Conselheira, vamos fazer a leitura. Item 6.4, processo número 2021-000-2900-3561. Interessado, transportadora São José do Tocantins. Assunto. Utilizar na execução do serviço veículo não registrado na AGR. Gostaria de saber se estão interessados para realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Trata-se de autoinfração da transportadora São José do Tocantins Limitada, utilizar a execução do serviço de veículo não registrado na AGR. Vou passar diretamente ao voto, presidente.
Primeiramente, põe destacar que consta nos autos um recurso apresentado pela empresa Expresso São José do Tocantins, limitada, inscrita no CNPJ 02-227-767, NIL de réu 83. Contudo, o auto de infração foi lavrado em nome da empresa Transportadora São José do Tocantins Limitada, inscrita no CNPJ 07-834-887, NIL de réu 62. Assim, a empresa Expresso São José do Tocantins Limitada não tem legitimidade para apresentar recurso em nome da empresa transportadora São José do Tocantins Limitada, pois, indubitavelmente, são pessoas jurídicas distintas. O mérito da questão reside na temporalidade de validação do auto de infração, quando submetido à luz da legislação vigente. A sábia doutrina nos ensina que o ato administrativo é entronizado no mundo jurídico-administrativo na sua lavratura, por quem de direito, respeitadas as normas regulatórias impostas. É este também o entendimento da Procuradoria Setorial, ao analisar um caso similar e externar seu posicionamento nos termos do despacho 596 de 2021. Ao fazer uma pesquisa junto ao DETRAN, notou-se que a empresa Expresso São José do Tocantins Limitada transferiu o veículo da placa ONX 3566 para a transportadora São José do Tocantins no dia 23 de janeiro de 2020. O referido auto de infração foi lavrado em 3 de setembro de 2021. Sendo assim, o veículo está em nome da empresa transportadora São José do Tocantins, o qual deveria interpor o recurso. Por último, vale lembrar que os atos praticados pelo agente fiscal no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao infrator provar a irregularidade do ato administrativo, uma vez que o ônus da prova recai sobre o administrado. Sendo que, no caso concreto, o recorrente não trouxe qualquer justificativa, documento ou prova suficiente para desconstituir os fatos narrados pela fiscalização. Ante o exposto, tendo em vista o que consta nos autos, considera a regularidade dos atos e procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador, levando em conta os argumentos apresentados pelo recorrente. Voto pela manutenção do auto de infração, número 40.838, e pelo auto de infração 40.839. É o meu voto, presidente. Obrigado, professora Natália. Eu me voto com o conselheiro Gui. Acompanhe. Conselheiro Wagner. Acompanha a relatora. Conselheiro Paulo. Também acompanho. Por unanimidade, o Conselho Regulador manteve os autos de infração final 3560 e final 3561 em favor de transportadora São José do Tocantins. Próximo fim da pauta. Item 6.5. Processo número 2022.000.2900.2383. Interessado: Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR. Assunto: alterações na Resolução Normativa 040/2015 e 105/2017 e revogação da Resolução Normativa 120/2018. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Presidente, o conselheiro Gui pediu vista do processo para análise. Ok. Então, recolhido para vistas o processo final 2383. Próximo da pauta, por gentileza. Item 7. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Marcelo Nunes de Oliveira. Voto vista. Processo número 2022.00.29.00.1131. Interessado: viação para 1. Assunto: utilizar veículo não registrado na AGR. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro. Esse processo, foi discutido essa semana de pé, como necessário, a hora de estar na agência,
Nesse caso aqui, a alegação da empresa é que, por não ter CND, ela não estaria conseguindo registrar no veículo aqui na GR, e por conta disso teria sido autuada. Ela teria sido autuada por transitar com o veículo não registrado. Com tudo que a gente fez, eu não vou ler o voto na íntegra, não, vou apenas fazer um comentário. A gente verificou que o veículo em questão, objeto desse auto de infração, é um veículo fabricado em 2010, ou seja, nem de longe se trata de um veículo novo, cujo registro fora impossibilitado pela ausência de CND. É um veículo que, na verdade, está no limite da sua vida útil, conforme autorizada pela legislação vigente, que são 12 anos, então ele completa 12 anos esse ano. Então, ele já está transitando de maneira irregular há muito tempo, então não prospera, na minha opinião, o argumento da empresa, muito embora, em tese, eu ainda, eu já disse algumas vezes aqui, volto a reiterar, que a existência de CND para determinados atos, eu acho, até às vezes um desserviço, né? No limite, nós estamos impedindo que empresas renovem suas frotas por conta de uma exigência decorrente de quitação de débitos para com a AGR, reconhecendo que o Estado também é devedor das empresas em relação às gratuidades. Mas, nesse caso aqui, não se trata de uma renovação de frota, um veículo novo, é um veículo de 2010, então, não entendo que prospera o argumento da empresa, então mantenho o auto de infração em conformidade com os votos já proferidos, acompanhamos os demais conselheiros em relação do processo 2022, final 1131. Então, por unidade, o Conselho Regulador manteve o auto de infração de saúde da aviação para a UNA neste processo. É como um voto. Nada mais a tratar. Só uma observação, conselheiro presidente. Eu queria só chamar a atenção desse ponto, né, em relação à ausência da CND, e também uma preocupação, tendo em vista alguns processos que eu tenho tido conhecimento, é que é função do concessionário a estrita observância das suas obrigações, né? Então, muito embora possa haver alguma justificativa indireta, né, essa defesa, ou então as providências em relação a sanar essa questão, elas têm que haver ali uma iniciativa da concessionária, né, nesse sentido, né? Principalmente em se tratando de algo que se entenda injusto ou inadequado, porque fica difícil aqui para o Conselho ele tomar essa defesa de algo que a iniciativa deveria ser do próprio concessionário, né? Porque ele poderia buscar, né? E parece que nesse caso específico, além do que o senhor analisou em relação à questão do veículo, parece não haver uma demonstração de nenhuma iniciativa por parte do concessionário, né? No sentido de reformar essa decisão ou de mesmo de algum recurso específico em relação a isso. Considerando que ele ainda permanece em não conformidade, tendo em vista a certidão negativa. Então, eu pondero a questão de que é necessário que haja sim, né, embora seja também legítimo a gente observar o ponto que o senhor coloca em relação à questão das obrigações cruzadas aí, mas eu entendo que o concessionário ele deve zelar pelo cumprimento das suas obrigações. E quando elas não estão ali satisfeitas, ele tem que atuar com antecedência, né, e tem que haver uma iniciativa ali do próprio concessionário. Então, assim, é só um ponto que eu coloco aqui, né, mas compreendo perfeitamente a questão que o senhor traz aqui em relação a essa questão da CND. Eu concordo com o seu posicionamento. Eu acho que é algo que as empresas poderiam tentar buscar por outras vias, até direito, talvez, de poder agir e usufruir de atos previstos em lei, se entendem que a CND para alguns atos não são
necessários, né? Não seria necessário a SND. De fato, eu acho que essa lei, inclusive, merece um ajuste nesse ponto. Mas, nesse caso aqui, não tem muito o que fazer, né? Eu acho que não há justificativa, mas eu concordo com o senhor também. Eu acho que é algo que as empresas deveriam tentar buscar, dado que, em alguma medida, há um interesse público aqui em muitos desses atos que são proibidos, né? Que é atender a população da melhor forma possível, tá? Eu vou só solicitar aqui, o conselheiro Gui pediu o visto do processo 2383. Conselheiro Gui, o senhor tem algum ponto da resolução que o senhor tem dúvida? Porque essa resolução foi colocada em consulta pública, foi apreciada já há algum tempo em apreciação pelo Conselho, não houve nenhuma manifestação do seu gabinete nesse sentido. Eu preciso saber se tem um ponto específico da resolução que você gostaria de discutir para a gente poder apreciar, dado que isso foi publicizado, foi conversado, foi apresentado para todos os conselheiros e para a sociedade em tempo hábil, né? E que esse pedido de vista, na verdade, vai acabar atrasando a situação de resolução do transporte municipal em municípios não atendidos atualmente pelo serviço. Eu não me sinto seguro para definir o meu voto. Eu gostaria, inclusive, presidente, de contar com sua colaboração para, sim, ouvir todas as partes envolvidas no processo, para evitar até problemas jurídicos futuros, principalmente a nossa gerência de transporte. Reunir com todo o Conselho, para que nós todos entendamos realmente de que se trata. Conselheiro Gui, eu hoje não me sinto seguro de proferir o meu voto. Conselheiro Gui, o tempo de discussão foi feito, a gerente de transporte participou do processo de consulta pública, ela passou da elaboração da minuta, eles participaram das contribuições e da análise das contribuições da consulta pública. O Conselho Regulador teve acesso à consulta pública e pôde também contribuir e analisar. As partes envolvidas somos nós e a sociedade que participou no processo de consulta pública. O Ministério Público foi informado, o PROCON foi informado, as empresas foram informadas, elas participaram, foram ouvidas também. Lembrando que nós temos mais de 120 linhas no estado hoje nas mãos de clandestinos. A gente precisa resolver esse problema. Esse problema é nosso, tá? É nosso para resolver. Um pedido de vista nesse estágio de análise da resolução impede que a gente dê uma solução para esses municípios, para essa população e para essas linhas não abastecidas. Ressaltando, todos aqui, inclusive o senhor e o seu gabinete, tiveram acesso à minuta de resolução colocada em consulta pública. Foi dado prazo para a manifestação, foi dado prazo para análise, foi apresentado para os senhores essa resolução, foi discutido. Eu gostaria de, mais uma vez, se o senhor contasse qual ponto da resolução está lhe deixando desconfortável para votar hoje. Eu não estou seguro. O senhor leu a resolução, conselheiro Gui? Não. O senhor não leu a resolução que está na consulta pública? O senhor acha que essa é a postura de conselheiro? Não leu o que está na consulta pública? Pois eu não entendi. Dias, e o senhor não sente eu não entendi. Eu gostaria de entender melhor. Ok, então fica consignado que o conselheiro Gui não leu a minuta de resolução que foi colocada na consulta pública. Não é que não leu. O senhor não leu, o senhor acabou de dizer que não leu. Tá bom. E por isso ele está pedindo vista em um movimento que está atrapalhando e atrasando a solução que a GR deve dar para o problema do transporte municipal no estado de Goiás. É o que tinha pela sessão de hoje. Não tem mais nada a tratar, dou para encerrar a sessão. Então, vergonha, pessoal. Desculpa.